Doutor Álvaro sempre com a gente aqui no Band News Station, doutor. E a gente tem acompanhado a situação da super cantora brasileira, Anitta, né, que está fazendo tanto sucesso. Teve agora há pouco a imagem dela, aquele museu de cera famoso aqui em Nova York. Quem passa na Times Square vê a Anitta no painel para cima, para baixo e tal. E ela está com um problema de saúde que não é tão fácil, não é aquela coisa comum, né? Que a gente já está gripada, né? Não é algo assim tão simples. Conta para a gente, doutor, que problema é esse? O que está acontecendo com a Anitta, né? Já que, evidentemente, muitos fãs estão preocupados. Doutor, bom dia para o senhor. Bom dia, Barão. Bom dia para Débora, Bom para dia. ouvintes. Depois daí do fim da Copa para a gente, né, Barão? Voltamos, né? Voltamos. Bem, toda vez que a gente tem algum artista, alguém famoso doente, começa a pipocar um monte de coisas na mídia, na internet, sobre a doença que aquela pessoa tem. O que aconteceu com a Anitta? É que ela pegou um vírus, Barão, ouvintes e Débora, que é muito comum, que é um vírus chamado EBV, Epstein-Barr. Epstein-Barr foram os descobridores desse vírus. E é um vírus que usualmente quase mais de 90% da população entra em contato com esse vírus quando começa a ter contato com outras pessoas. Eles até se brinca na literatura que o EBV é a doença do primeiro beijo, né? Porque os receptores desse vírus estão na cavidade oral, então você pega quando você começa a ter contato mesmo com outras pessoas, e através do contato com saliva é uma forma eficiente de você adquirir a doença. Só que algumas pessoas podem fazer um quadro chamado síndrome da mononucleose. Quando você entra em contato com esse vírus, você pode ter febre, dor de garganta, aparecer umas ínguas no pescoço. Só que é um vírus benigno. Quando você tem esse quadro, usualmente ele dura ali uma semana, 2 semanas, e a gente 100% de recuperação. Só que muitas pessoas entram em contato, não tem nenhum sintoma, tem uma doença chamada assintomática. O grande problema do EBV, Barão, que apareceu aí na mídia, é que é um vírus que muitas vezes ele não é eliminado do organismo. E tem estudos mais recentes mostrando que o EBV pode estar associado à esclerose múltipla, alguns tipos de linfomas. Só que aí criou uma confusão enorme, porque todo mundo ficou vendo lá, a Anitta pegou o EBV, ela está com esclerose, ela pode desenvolver câncer. É uma porção muito pequena, uma quantidade muito pequena de pessoas que vão desenvolver essas doenças. Existe uma associação, como por exemplo, existe para o HPV. HPV pode dar câncer de colo de útero, mas não são todas as mulheres que têm HPV que vão desenvolver câncer de colo de útero. Então, que fique claro, é uma doença comum. Quase todo mundo, quando você colhe a sorologia, é positivo para EBV, só que na maioria das vezes não causa absolutamente nada. É uma doença benigna, com essa característica do vírus ficar ali guardadinho, e em alguns pacientes, depois de muito tempo, pode ou não desencadear alguma doença mais grave. E aí, doutor, existe ou é necessário algum tratamento? Ou como você falava agora há pouco, tem que esperar, né? Por ser um vírus, o próprio organismo vai acabar, enfim, voltando ao normal, você vai controlando um ou outro sintoma, ou existe um tratamento que precisa ser realizado? Perfeito, Débora. O EBV é uma doença que geralmente você não trata, é uma doença benigna. O paciente vai melhorando, você faz hidratação, analgesia, anti-inflamatório para a garganta, e na maioria das vezes você não faz nada, não tem um tratamento específico para esse vírus, né? É muito comum a gente ver isso em adolescente, em criança, né? Essa é a grande faixa etária onde se concentra os casos que podem ter sintomas, mas a gente não faz nada, é uma doença de evolução branda. Às vezes o paciente pode ficar algumas semanas com fadiga, cansaço, mal-estar, mas não tem nenhum antiviral, nenhuma droga que eu dou lá para tratar esses pacientes. Doutor, vamos dar um pouquinho de assunto, né, na pauta aqui que o senhor mandou hoje para a gente, além dessa história da Anitta, que preocupou muitos e ainda está preocupando os fãs, são as vacinas bivalentes da Covid. Que vacinas são essas, doutor? Boa, Barão. Todo mundo está ouvindo falar que a gente está aumentando o caso de Covid nas últimas semanas no Brasil, em vários lugares do mundo. Aí, o vírus foi evoluindo. Aí tem a alfa, beta, gama, delta. Só que a Omicron ficou meio parado. A Omicron é que circula no mundo aí durante quase um ano e teve as subvariantes, mas ficou meio parado na Omicron. Então, qual foi a ideia? Por que eu não pego, combino lá as primeiras cepas, Wuhan, lá de 2 anos atrás, faço uma vacina combinada, já que é uma vacina de RNA mensageiro, eu consigo programar geneticamente, porque lembra aquela espícula, a proteína do vírus? O Uhum. que foi mudado foi essa espícula. E aí você fez uma vacina agora, a Pfizer e a Moderna, chamada vacina bivalente, vacina adaptada, combinando o vírus lá de trás
com esse vírus da Omicron. E o que se viu nos estudos feitos nos Estados Unidos, que ela aumentou a performance de resposta imunológica para proteção, tanto de forma grave quanto de forma leve. Aí você vai perguntar, poxa, mas é para todo mundo essa vacina? Provavelmente a gente vai destinar no Brasil, Barão, o Ministério ainda não definiu, já chegaram essas vacinas no Brasil na última semana, provavelmente vai ser para paciente que tem chance de evolução para a forma mais grave de doença, porque a imunidade vai caindo com o decorrer do tempo. Então, talvez a priorização dessas vacinas bivalentes de performance melhor sejam para os idosos, as pessoas com comorbidades, as pessoas ali que têm algum déficit da imunidade. Então, não estamos ainda fazendo para todo mundo. Provavelmente vai ter um público mais focado onde vai ser determinado essas vacinas. Doutor, para finalizar, aqui nos Estados Unidos, aqui em Nova York especialmente, né, o pessoal voltou a recomendar o uso de máscara em ambientes fechados e tal. É uma recomendação, não é uma decisão, por exemplo, como foi tomada nos aeroportos do Brasil, né, que agora voltou a ser obrigatório. Aquela história, né, o pessoal não está usando. Né, um ou outro, enfim, já era. Né, um abraço. Em que medida a não utilização de máscara pode fazer com que algum bicho diferente desse que a vacina felizmente já nos salvou possa aparecer, doutor? Então, Barão, realmente você falou num aspecto que é verdade, as pessoas não estão utilizando máscara. Vai chegar agora as festas de fim de ano, né, Natal, Ano Novo, a gente fica um pouco preocupado, porque a gente teve aumento de casos no ano passado, depois do Natal e do Ano Novo. Quando o vírus circula mais e as pessoas, aí muita gente não tomou o esquema completo vacinal, existe possibilidade de seleção de vírus. Claro que a Covid evoluiu bastante, o vírus da Covid, nos últimos 2 anos. Tem gente até que fala que ele não tem por onde mais evoluir, isso é meio questionável, né? Porque o vírus está evoluindo. Então, quando a gente para de usar máscara, o vírus pode circular mais depois das festas de fim de ano. Então, quem está escutando a gente, quem que pode ter um Covid mais grave aí? Os idosos, né? Então, na ceia de Natal, lá, se você tem parente que vai participar, que já tem uma certa idade, é importante checar se está com o esquema completo. Essas pessoas, tem muita gente, tenta orientar que elas utilizem máscaras. Talvez, já que a gente não consegue aderir, todo mundo utilizar, coloque lá a máscara no seu avô, no seu avô que está participando desses eventos, abra a janela. Tudo que a gente falou no passado, a gente vai repetir esse ano, Barão. Mas se a gente não usa e aumenta a circulação de vírus, aumenta a possibilidade de surgir uma nova subvariante da Ômicron que escape a vacinas. Então, é uma questão que a gente pensa no individual, mas esquece de pensar no populacional. Se eu estou com o esquema completo, se eu tento usar em ambientes com maior risco, eu estou diminuindo a chance de eu pegar e diminuindo a chance de passar para outras pessoas e, em contrapartida, também diminuindo a chance de variações genéticas aparecerem aí para o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19. Muito bem. Muito bem. Doutor Álvaro volta na próxima semana, sempre conversando com a gente, trazendo novidades. Doutor, um grande abraço para o senhor. Até a próxima.